você falou muito sobre essa questão da criança órfã, né? Como que é isso, assim? Tem criança que cuida de outras crianças, não tem os pais próximos? Olha, eu posso te falar sobre a orfandade do último projeto nosso, que é o projeto Órfãos do Congo. Órfãos do Congo é um dos projetos mais desafiadores que eu já vi até hoje. Mais desafiadores. Porque eu vou te contar, por exemplo, você está em Santos, eu gosto de dar um exemplo muito claro. Você está em Santos aqui, imagina que daqui 30 quilômetros, não sei qual cidade que tem a 30 quilômetros daqui, tem a barreira do exército da ONU. A partir dali, ninguém mais pode entrar, porque não existe lei e são dominados por grupos rebeldes. Então imagine que daqui, sei lá, mais uns 70 quilômetros tem uma localidade chamada Macice, é uma dessas localidades, onde aqueles rebeldes, ao matarem seus pais, porque o rebelde, ele não pede licença, saia, não. Ele mata. Ele chega, ele mata porque ele quer ser visto como alguém poderoso, alguém temido, né? Então é uma estratégia dos rebeldes fazerem isso no Congo. E aí ficam muitas crianças. E às vezes essas crianças ficam até mortas junto com ou ficam ali vivas junto com os pais mortos, até que um vizinho ou alguém de alguma forma, ou eles mesmo pequenininhos, vão buscar ajuda. De alguma forma, então, por Deus, né, a gente tem várias histórias de crianças que ficaram 24 horas, 48 horas ali, pequenininhas, né, crianças de 2 aninhos, né. E eles poupam a criança porque E nem algumas vê. vezes sim, porque a criança não tem um risco, né, para ele, e outras vezes não, eles matam também as crianças. Mas muitos desses casos, então, na maioria, essas crianças vão para uma outra região. E ali fica uma situação assim, é um refugiado dentro de uma região inóspita, onde não tem acesso a nada, nenhum tipo de serviço, e eles sobrevivem. Alguns, até mesmo nas ruas, os maiorzinhos, ficam sobrevivendo. O que me chamou a atenção de um pastor que conhecia essa realidade, e a gente tem essa sinergia com pastores, com padres, né, com religiosos locais, ele dizendo assim, Wagner, lá eles vivem como animais. Crianças vivendo como. Aquilo me chocou muito, né? Foi onde nós dissemos como fazer então para que a gente resgate essas crianças. Então a gente faz uma parceria com essas igrejas heróis, são os heróis, esses são os heróis, né? Verdadeiros. Estão lá no meio dos rebeldes pregando, sabe? E eles têm autorização Tem dos rebeldes. autorização e tem respeito, né? Porque eles vão lá, falam em nome de Deus e trabalham, né? Então, são pessoas assim, muito respeitadas, né? A gente valoriza demais essas pessoas. Com a igrejinha pequenininha, né? De pau a pique, estão lá. Mas elas se preocupam, então, com as crianças. A gente conseguiu estabelecer esses vínculos, esses laços, essa parceria. Então, eles vão, normalmente, como pastores religiosos, identificam ali, então, as crianças que mais precisam, porque tem isso também. O relato, que já tem colaboradores nossos que já foi até lá, disfarçado de religiosos, e o que eles mais dizem é assim: quando eu estou lá e descobre que nós somos uma organização que pode ajudar o órfão, mais de 400 crianças vêm. E eles pedem. E alguns falam: leve, ou quem tem filho, leve o meu filho, né? Leve esse, leve aquele e tal. Em cada ida a gente traz em torno de 20 a 30 crianças. A gente aluga motos, tá? Porque só chega de moto lá. Em cada moto dessa vem 3, 4, 5 crianças numa moto. E anda durante 4 horas nessa moto, até chegar àquele ponto que eu disse, que é onde passa a ONU, e aí nós temos um carro lá, então, para poder pegar essas crianças e vamos direto para o hospital, porque muitas delas ficam uma semana, até 15 dias hospitalizadas, para depois a gente poder levar essas crianças para o nosso orfanato. Hoje já são 312 crianças que nós tiramos ou das ruas, né? Porque às vezes o problema social tá ali, né? Esse pai, essa mãe morreu, essa criança ficou e foi para a rua, ou
resgatado, que é a grande maioria dessas regiões de conflito. Agora imagina o tamanho da dor de uma mãe a ponto de entregar seu filho para um desconhecido, né? Eu lembro de uma situação como essa, que eu estava no nosso orfanato e eu conversando com com uma criança quase no colo ali, né? E, e aí um colaborador estava lá na aldeia. Então ele começou a me mandar foto. E a criança estava, chamada Richelle, estava no meu colo. E ela olhou e começou a falar. E alguém falou: Olha, ele tá dizendo que é a mãe dela. Eu falei: A mãe dela, mas não é órfã? Né? Me chamou a atenção. Mãe dela, é de verdade? Sim, sim, essa aqui tá dizendo que é a mãe, esse aqui é o irmão, esse aqui é o primo. Eu falei: Não, mas então ela tem família. Né? Me chamou a atenção. E aí eu acionei imediatamente, olha, Mike, né, Mike Mutege, que é o coordenador do projeto no Congo. Falei: Mike, o que está acontecendo? Tem uma criança aqui chamada Richelle, está dizendo que a família dela está aí. Eu falei: Não é verdade, Wagner. É porque, veja, ela está com uma doença muito grave. Se ela for ficar aqui, ela ia morrer, né? É por isso que a gente teve que levar ela aí. A única possibilidade dela sobreviver seria a gente dar o apoio para ela. Então, é uma criança que não é órfã, mas ela tem mãe aqui. E eu conversei com a Richelle depois. Richelle, você quer voltar depois que você se curar? Ela: Não, não quero voltar. Não quero voltar. Falou 3 vezes que não queria voltar. E ela é uma criancinha de uns 5 aninhos, né? E eu achei muito estranho aquilo, porque como não quer voltar para seus irmãos, para sua mãe, né? E ela me disse: Lá a gente sofre muito, a gente passa fome, a gente sofre muito, eu não quero voltar. Foi tão forte aquilo para mim, sabe? Eu não quero voltar para lá porque o sofrimento realmente é muito grande. Então, um dos exemplos, né, que a Sim. gente encontra. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.